gente tem um mercado se transformando, né, obviamente, né, por tudo que a gente acabou de falar aqui, por players que movimentaram, por pessoas com visões diferentes, sucessões, cara, tudo tá levando a gente para uma evolução, né, de serviços, assim, acho que o advento tecnológico hoje não é um ponto pra gente discutir se ele é válido ou não, porque ele já é uma realidade, né, Sim. Quem não está, né, hoje, sei lá, bebendo dessa fonte é porque realmente já tá distante do que é o atual, porque o atual eu já enxergo que é mais isso, a gente ter a tecnologia como uma das coisas, uns pilares, né, de escritório de contabilidade, beleza. E provavelmente a gente tem muita gente querendo encontrar seu lugar ao sol aí, diante de um novo mercado que se aproxima, né? O que você enxerga, cara? Qual que é a tua visão de panorama? Visão, assim, atual, você que é um cara jovem, né? Tua visão de mercado contábil pra frente, com todo o conhecimento que você tem, toda a bagagem que você demonstrou ter aqui, o que vai acontecer com o contador, conectando com a reforma tributária, mas também, não apenas pela reforma tributária, mas pelo que você enxerga, do que você vê, você acompanha nos escritórios, nos grupos, nas discussões, na galera jovem chegando. O que é a tua visão, cara, desse mercado dos próximos anos? Pô, muito legal essa pergunta, cara. Bom, a gente está certamente num movimento de profunda mudança nas bases do que é o mercado contábil. Por que eu estou falando isso? Se a gente olhar as principais forças que estão hoje atuando no mercado contábil, que se chama reforma tributária, que se chama inteligência artificial e que se chama talvez um novo empresário que surgiu. Então, o cliente do contador hoje não é o mesmo cliente que era o cliente do meu avô. Ele não espera a mesma coisa, né, do contador que espera de mim hoje, né? Eu acho que essas três forças, elas concentram uma mudança muito importante e que ela vai fazer a gente mudar totalmente as bases do mercado contábil. Então, eu acredito que aquilo que a gente aquilo que a gente vende, aquilo que a gente representa para o cliente, ele vai passar por uma transformação. Eu acho que a principal força, ou a última, vamos dizer assim, né, a última gota, né, desse copo transbordando é a reforma tributária. E o que é essa mudança no final do dia? Quando a gente olha para a reforma tributária, na minha visão, ela aproxima a gente daquilo que a gente nasceu para ser. O mercado fala muito de contador consultor, o Pedro, né, meu sócio, fala sobre isso. Sim. Há 6, 7 anos, não sei quanto tempo. Mas se a gente for olhar na essência, o contador, ele nasceu para ser consultor. Então, a contabilidade consultiva, o Instituto de Contabilidade Consultiva do Pedro, ele é quase como se fosse um ajuste, né, de justiça, né, daquilo que o contador ele nasceu para ser. Porque aquilo que a gente estudou na faculdade, ele é extremamente diferente daquilo que a gente entrega no mercado contábil. E aí, quando eu olho para o que vai acontecer nos próximos anos, a gente vai ter, pela inteligência artificial e o contínuo desenvolvimento de tecnologia em geral, né? API, robotização e assim sucessivamente. Que a gente pode até esperar que ele sejam cada vez exponenciais, né? Com certeza, cara. Bom, o desenvolvimento de inteligência artificial é assustador, né? É uma progressão, é uma PG, né? Não é uma PA, né? É uma coisa absurda, né? Sim. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê uma operação cada vez menos pesada, vamos dizer assim, né? Tende a ser. O cara que tá me ouvindo aqui agora, ou a moça que tá me ouvindo, fala, pô, Davi, mas você não tá vendo minha operação lá, cara. Não é possível que você tá falando isso. Não, eu tô olhando com a ótica da tendência do que vai acontecer. Então, hoje eu, Davi, em 2025, quando eu olho para a operação que a gente tinha em 2015, por exemplo, ela é absurdamente mais fácil de ser feita. Entendi. Simplesmente pelo fato de que em 2015, se eu fechar o olho, eu lembro do meu analista fiscal lançando nota na mão. Ele pegava a nota, tinha pilha no chão, assim, ele imprimia todas as notas e tinha que lançar uma a uma no sistema. Simples assim. Sim. Então, um pequeno exemplo, né, do que vem adiante com cada vez mais esse desenvolvimento de tecnologia acontecendo. Então, a gente tem uma redução, em tese, do valor agregado que a gente tem entregue na operação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é uma necessidade do cliente cada vez diferente, né? Cada vez mais diferente. O que significa isso? Quando ele olha para o contador, ele não olha mais só o cara do óculos, do bigodinho, com a camisa, né, a camisa de botão até aqui, que ficava na sala, né, do fundo. Sim. Ele olha um cara mais atuante, porque quando a gente olha, aí cruzando um pouco com os grupos de mentoria, por exemplo, que a gente participa, seja do Pedro ou qualquer outra escola, influenciador, a gente já vê contadores, vou usar um termo, talvez o termo mais coerente, contador mais dinâmico, um cara mais próximo, um cara que sabe falar sobre negócio. Se posiciona bem.
que sabe os indicadores da empresa, sabe falar sobre CAC, sobre canal de distribuição, sobre LTV, sobre margem. Não é o contador que fala mais só sobre quanto você vai pagar de imposto ou não, né? Eu vejo esse Correto movimento. dizer que esse é um contador que se posiciona mais como empresário? Não há a menor dúvida. Eu acho que, na verdade, é um contador que se posiciona como contador, bicho. Essa é a parada pra mim. Fera. É um contador que Ótimo. se posiciona como aquilo que a gente estudou na faculdade. Parênteses rápido, tá? Eu fiz um estudo. Eu olhei pra grade de contabilidade. Tão simples quanto isso, tá? Peguei a grade de contabilidade lá do MEC. Aí eu peguei aquilo que a média do mercado contábil entrega como escopo. E eu cruzei uma coisa com a outra. Cara, então do que a gente estudou, o que a gente aplica como produto? Ou aplica dentro de algum produto? Cara, estarrecedor entender que o mercado contábil hoje aplica menos de 50% do que aquilo que a gente estudou na faculdade. Em outras palavras, tem uma série de coisas que você, contadora, estudou, eu também estudei, e que a gente não entrega como produto ou como valor na ponta. Ah, Davi, dá alguns exemplos. Cara, a própria contabilidade gerencial. Quantas empresas de contabilidade hoje, escritórios, não entregam contabilidade? Primeiro ponto. A gente estudou controladoria, estudou gestão financeira. Quantos escritórios contábeis, a gente falou hoje, não entrega BPO financeiro? A gente estudou fusões e aquisições. Quantos escritórios não sabem fazer uma valuation, por exemplo? A quantidade, eu falei 3 aqui depois eu posso até compartilhar esse material. Nossa, cara. Mas uma série de coisas que a gente estudou na faculdade que a gente não entrega como produto na ponta para valorizar financeiramente o meu negócio contábil e também me valorizar como profissional, né? Mas eu vejo, voltando ao ponto, um movimento especialmente nesses grupos de mentoria, de contadores que são muito mais contadores, que são muito mais dinâmicos, como a gente falou. Então essa é uma segunda força que eu acho que está atuando muito no mercado. É um cliente esperando já algo diferente do contador, né? E o terceiro, que eu não posso deixar de dizer, que para mim é a força que faz a justiça acontecer no mercado contábil, é a reforma tributária. Porque essa parada, ela vai jogar o contador e o cliente numa mesa para falar sobre preço de venda, sobre preço de compra, sobre margem, sobre estratégia de vendas, sobre posicionamento estratégico. Cara, ela vai jogar o contador, a ele olhar lá pro livro da faculdade dele, seja você um cara, né, que se formou há 1 ano atrás, ou como eu, se formou há 10 anos atrás. Cara, a gente vai precisar entender mais sobre negócios para ajudar os clientes a tomar boas decisões para se preparar para a reforma tributária. Porque muito mais do que tributária, ela é uma reforma econômica. Não há a menor dúvida para mim isso. É uma reforma econômica e de gestão das empresas. A gente pode até discorrer sobre isso em algum outro momento. Então, uma vez que ela joga o contador para muito mais próximo do cliente, porque uma vez que a reforma tributária está dada, já não tem mais dúvida, tá aí a emenda constitucional 132, tá aí a lei complementar 214, já não tem mais para onde correr. Ou as empresas se preparam, ou elas vão tomar penalização de margem. Então, elas vão procurar auxílio. Na hora que elas procurarem auxílio, elas vão procurar o contador. Sim. Se esse contador, essa contadora tiver preparado, aí como eu falo, acho que é o último movimento que ele vai fazer um ajuste onde a gente vai mudar, e aí foi com isso que eu comecei a minha fala, vai mudar o que a gente é, o que a gente significa e o que o cliente espera da gente. Eu posso te falar, Matheus, eu já tô vivendo isso há cerca de 4, 5 meses. Eu aprofundei muito você perguntou no meu relacionamento com o mercado contábil, né? Eu me especializei na reforma tributária. Eu já li e reli a lei 350 vezes e mais do que isso, eu procurei consumir todos os conteúdos possíveis que existem sobre reforma tributária. Para quê? Para eu ir adiante e conversar com clientes e fazer consultoria com clientes. E esse movimento de se valorizar perante o cliente em o que a gente significa e também se valorizar financeiramente, eu já estou vendo acontecer comigo e com vários contadores da nossa rede de relacionamento hoje, não é amanhã, né? Tá. É agora. E por que isso? Porque a gente, como eu falei, a gente tá fazendo um movimento de sair de um mercado. Só dar um dado rápido para você, tá? Hoje, o Brasil, em média, as empresas passam 1.500 horas por ano entregando declarações para o governo. Essa é a média de todas as empresas. Sabe qual que é a média de países como Bolívia, Suriname, Venezuela, para não falar países da Europa, né? Da América do Norte. Sabe qual que é a média em geral? Cara, em torno de 200 a 300 horas. É surreal o quanto de carga pesada que o governo traz hoje para a empresa brasileira. Em torno de 7 vezes mais. 10 vezes mais em alguns casos, né? Então, uma vez que a gente tende a reduzir essa carga nesse período de transição, eu não vivo mais para fazer uma relação, uma ponte entre empresa e governo. Eu passo a olhar menos para o governo
e muito mais para a vida do meu cliente. Eu tenho tempo útil para isso. E aí que eu falo desse túnel, né, do tempo, que a gente vai entrar agora em 2025, 2026 e vai sair lá em 2033, que é basicamente o seguinte, lá do outro lado dessa ponte, do outro lado desse túnel, a gente vai ter um cliente que ele não vai precisar, talvez, de um escopo do que a gente vende hoje. Tá. Ou seja, ele não vai precisar pagar a gente mais para fazer apuração, para entregar a declaração acessória, porque o governo vai apurar automaticamente e a declaração acessória não vai mais existir. Então, se ele não precisa mais do que eu vendo hoje, das duas, uma. Ou eu deixo de existir como empresa, ou eu entrego algo de mais valor para ele. E aí, quando eu olho para mercados de fora, que foi o exercício que eu fiz, eu vejo empresas contábeis mais rentáveis do que a nossa e com uma posição de valorização financeira como empresário, né? Margem, receita e também de valorização social muito maior do que o contador aqui no Brasil. Então, meu amigo, eu tô feliz pra caramba com a reforma tributária. Eu não vejo a hora de começar... Cada dia que passa eu fico mais feliz. Porque cada dia que passa... eu estou mais próximo de clientes fazendo trabalhos de consultoria para preparar as empresas, falando sobre estratégia de preço de venda, de preço de compra, de margem. Cara, o que a gente vai fazer? Então, essa linha de produto talvez não faz sentido. Vamos abrir uma nova, vamos abrir um outro produto. Cara, vamos desligar essa empresa daqui, vamos mudar ela de região, porque não vai ter mais benefício fiscal, acho que vale a pena ir para outro lugar. Eu estou nessa mesa hoje. Eu não estou mais na mesa falando sobre que ele precisa me passar um cadastro para o E-Social, me passar uma informação para eu botar no bloco XPTO da FD, a gente já não tá mais nesse lugar. Então, concluindo a fala, cara, essas três forças, eu entendo que elas mudam o que a gente é, o que a gente significa e principalmente o que a gente vai vender para o cliente. Esse vender é muito menos vender obrigação, vender operação e muito mais vender consultoria e vender valor agregado, né? Só que só vai chegar para esse novo mundo aqui, nesse meio do caminho, né? Só vai chegar para esse novo mundo quem decidir, quem tomar uma decisão de ir para ele, né? E nesse meio do caminho, quem não quiser fazer essa transição, talvez vai ser comprado por uma B-Hub, talvez.